É isso aí, meu povo. Todos chegando aí para mais um tempo de juntos aí em torno da palavra do Senhor, ok? Vamos dar início ao nosso tempo juntos. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe e nos ministre por meio da sua palavra, ok? Bom vê-los aí, saber que está tudo debaixo da graça de Deus. Certamente os dias têm sido diferentes ultimamente, mas nenhum deles escapa ao controle soberano de Deus. Então, com essa certeza, essa convicção, vamos voltarmos para a palavra, para o Senhor e dedicar nossa vida a Ele nesse tempo, ok? Vamos orar, pedir ao Senhor então que nos abençoe e dirija a nossa vida nesse momento. Deixa eu fazer uma oração inicial para nós aqui e vamos começar. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque pertencemos a Ti, pela criação e pelo fato de sermos comprados por um alto preço. Obrigado, Deus, porque a nossa vida está em Tuas mãos, o nosso hoje e o nosso futuro te pertence. E muito obrigado, Deus, porque podemos ter a certeza de que a eternidade ao Teu lado está nos assegurada em Cristo Jesus. Agora, Pai, ministra, através da Tua palavra, os nossos corações, que possamos juntos, Pai, entoar um louvor ao Senhor e ao Teu nome e fazer isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos cantar a luz do mundo, vim para adorar-te. Vamos glorificar o Senhor. Muito bem. Esse nosso Deus é maravilhoso e nós temos na palavra dele a direção que precisamos para a nossa vida, para o nosso dia a dia.
Queridos, temos falado desde a semana, desse domingo, né, sobre o fim está próximo, baseado na carta de Pedro que estamos lendo. E esta carta ela tem algo muito interessante para nós, né, para o nosso dia a dia, ao entendermos que quando a palavra de Deus fala acerca do fim, nós entendemos que esta palavra ela tem a ver com vários eventos, né? Não é uma coisa só única que acontece, mas são vários eventos que marcam então o fim de todas as coisas. Dentre as coisas que a gente observa no fim, tem várias, né? Falamos sobre os sinais do céu, tribulação, ressurreição dos mortos, a vinda do Filho do Homem, o julgamento de Deus, tá? Isso, palavras do Senhor Jesus Cristo, palavras do apóstolo Paulo, vemos também no Apocalipse de João, nas suas palavras. Enfim, queridos, são vários eventos, ok? Então, quando a gente fala de fim, a gente está falando de uma coisa muito ampla. O fato é, então, que nós, diante disso, nós somos desafiados a viver uma vida, vamos pensar assim, de maneira equilibrada, sensata, entendendo as questões doutrinárias e também a questão prática da vida, a questão do dia a dia. Porque veja só, queridos, precisamos equilibrar isso. Afinal, não temos clareza acerca de muitos detalhes do futuro. Ok? Quando a gente lê a palavra de Deus, tem muita coisa acerca do fim que nós não temos certeza. Nós sabemos, nós temos indícios, temos evidências, mas certas clarezas definitivas sobre eventos futuros nós não temos. Mas uma coisa é certa, acerca daquilo que nós sabemos hoje, aquilo que está claro, isso tem que ser praticado. Ok? Então é esse equilíbrio de vida que eu penso que o apóstolo Pedro ele desafia todos nós cristãos a vivermos, olhando sim para o futuro, para o fim, mas ao mesmo tempo olhando para a nossa vida hoje, o que nós temos que fazer hoje, diante dessa perspectiva futura. Então esse é o desafio que ele expõe para nós na sua carta. E começamos a falar então, para termos essa vida de fé equilibrada, nós temos que ter 7 atitudes, né? Falamos no domingo de 3 delas. A primeira é que nós devemos nos dedicar à oração, devemos amar aos irmãos e devemos exercer cada um o seu dom. Então assim, enquanto olhamos para o fim, no nosso dia a dia, dedicar-se à oração, amar os irmãos, exercer o seu dom. Ok? E eu disse então que hoje nós íamos falar de mais 4 atitudes que nós devemos ter. Ok? Diante então dessa realidade. E que atitudes são essas? A primeira é não estranhar a provação, tá? Depois vamos falar sobre a alegria no sofrimento, sofrer pelo bem e entregar-se a Deus. Ok? Mas para isso, então, vamos ler a carta de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. E vamos observar, então, o que a palavra de Deus fala. Acompanhe aí a leitura na sua Bíblia. 1 de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. Diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete com negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem.
Então, meus irmãos, nós percebemos aqui algumas atitudes, enquanto nós aguardamos o fim, que devemos ter hoje. E uma delas é que Pedro nos desafia a lembrar disso. Nós não devemos estranhar a provação. Tá? Meus irmãos, não estranheis o fogo que surge no meio de vocês. Veja só, meus irmãos, quando Pedro está dizendo isso, na realidade é que o fogo, a provação, a dificuldade, a adversidade que se levanta, não deveria pegar o crente de surpresa e deixar o crente ressentido. Como se fosse algo assim, nunca imaginei que seguir a Jesus traria esse problema para a minha vida. Porque afinal de contas, desde o começo, quando você, eu, quando cada discípulo de Jesus decidiu seguir a Cristo, ele aprendeu que seguir a Cristo implica em trilhar o caminho do sofrimento. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, na realidade, a vida do discípulo, ela tem sim períodos de tranquilidade, mas na perspectiva certa, o sofrimento é que é o normal. Faz parte. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Eu vos envio para o meio de lobos. Então ele nunca escondeu dos seus essa realidade. Então, meus irmãos, quando aparece o sofrimento, nós não deveríamos vê-lo como extraordinário. Mas entender que é pertinente, ele faz parte do discipulado, faz parte então de seguir a Jesus. E ele fala então que a gente não deve estranhar quando esse fogo ardente aparecer. No contexto ali de fogo ardente, alguns pensam que foi a perseguição que aumentou demais. Por exemplo, no ano 70 foi inaugurado aquelas arenas, né, em que crentes foram colocados ali para serem devorados por leões, para serem mortos por gladiadores, essa coisa toda, né, queimados, crucificados, né, betumados com piche. Então alguns pensam que Pedro já estava prevendo e falando desta perseguição, ou desse fogo que cresceu e ia crescer no meio deles. Mas quando a gente olha para o próprio contexto, ali no versículo 14, ele fala que quando nós somos injuriados, na verdade, quando os crentes são injuriados por causa de Jesus, então essa ideia da injúria parece então que esta opressão, este problema, ela aumentou no meio dos cristãos. Então uma nova onda de perseguição começou entre eles, de acusações, de insultos, que é o que essa palavra significa, essas injúrias, tá? Atacando os crentes. E aí Pedro fala, pessoal, não estranha, é assim mesmo. A gente não pode achar, e agora, o que vai ser da minha vida? Afinal de contas, né, seguir a Cristo implica em passar por um caminho estreito e difícil. Então veja só, ele fala que este fogo que aparece, ele tem uma finalidade, que é de provar. Então nós notamos isso, meus queridos irmãos, que o propósito da provação é provar para aprovar. A provação, quando ela vem, ela produz fé, e uma fé aprovada, como vimos no capítulo 1, versículo 6. Sim, nós temos que fazer uma diferença. A tentação, o objetivo da tentação é derrubar. Por isso Deus não tenta ninguém. Deus prova. Porque a provação é usada por Deus com o objetivo de fazer o crente crescer. Então, meus irmãos, não estranhe quando aparecer algum tipo de sofrimento por causa de Jesus. Não olhe o sofrimento como algo extraordinário, mas entenda, ele não é estranho, ele faz parte, ele é o normal na vida de um crente. Ok? Outra coisa que a gente precisa entender, quando Pedro fala acerca disso, é que Deus está no controle de todas as coisas. Tá? Porque afinal de contas, esse fogo ele surge para provar, mas quem está produzindo tudo isso? Quem está por trás de toda essa ação, trabalhando na vida do seu povo, na vida da sua igreja? O próprio Deus. Então nenhuma perseguição, nenhuma provação, ela acontece simplesmente por acidente. Mas na realidade elas fazem parte de um plano de Deus, desse Deus que está no controle e que usa cada situação, cada circunstância para o bem, para o crescimento, para o aperfeiçoamento do seu povo. Então, meus irmãos, enquanto a gente aguarda o fim, se aparecer o sofrimento, aparecer uma provação, não estranhe. É assim mesmo, faz parte. É isso que a palavra de Deus está dizendo para a gente. Ok? Outra coisa que a palavra de Deus nos coloca também, um outro princípio interessante, da gente se alegrar no sofrimento. Quando ele diz aqui,
Pelo contrário, né, em vez da gente estranhar tudo isso que está acontecendo e ter uma atitude, puxa, o que está vendo aqui? A gente deve ter uma atitude de alegria no sofrimento. Pelo contrário, alegrai-vos. E olha só que nesse versículo ele repete essa palavra outras vezes. Ele fala, à medida que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, ele termina dizendo, alegreis exultando. Alegrai, alegreis exultando. Então, meus irmãos, ao observar isso, né, de que o apóstolo fala sobre essa ideia de exultar, e ele falou isso lá no capítulo 1, esse exultar é aquela alegria, aquele entusiasmo por causa da salvação, aquela alegria intensa, e ele fala para ter essa alegria enquanto a gente passa pela prova, pelo sofrimento. Então é continuamente manter-se alegre, é alegrar-se continuamente na presença do Senhor. E meus irmãos, vejam só, por que razão um crente deveria se alegrar quando ele sofre? Porque afinal de contas o sofrimento é ruim. Mas a Bíblia desafia a se alegrar. Agora veja só, ele fala que a alegria na realidade é pelo fato de ser co-participante do sofrimento de Cristo. Alegrar-se com o sofrimento de Cristo e pelo fato de participar desse sofrimento. De ter comunhão com Cristo no seu sofrimento. Então, meus irmãos, poderíamos dizer que o sofrimento, ele representa, ou muitas vezes ele nos ajuda a compreender essa comunhão que nós temos com Cristo. Ok? Então, ao olhar dessa maneira, entendemos que é uma honra, é um privilégio sofrer com Cristo. Ser tratado como Cristo foi tratado por este mundo. Lembramos, meus irmãos, que Jesus foi rejeitado, foi ofendido, foi agredido e por fim morto por mãos perversas. Então, sim, ele sabe o que é sofrer. E ele nos chama a trilhar um caminho seguindo os seus passos. Então veja só, quando então Pedro coloca isso para nós, como crentes, temos que crescer para ter uma fé e entender o seguinte: a comunhão com os sofrimentos de Cristo, ela é uma dádiva de Deus. Tá? Paulo fala isso aos Filipenses, que nós, deveríamos ter essa visão, assim como ele, o desejo de participar, de ter essa comunhão com os sofrimentos de Cristo. Veja só, isso nos faz reportar e lembrar de algumas histórias do passado, né? E uma delas é aquela que aconteceu lá em Atos capítulo 5, quando os apóstolos eles pregaram o evangelho e tudo mais, foram presos, e aí depois Deus abriu o cárcere, eles saíram e voltaram a pregar novamente, então eles foram presos pelo Sinédrio, e aí levados, eles foram acusados, aí depois eles foram açoitados, e depois eles foram ameaçados, né? E disseram para eles que eles não deveriam continuar pregando naquele nome, e ver aquela frase famosa, né? Que importa mais obedecer a Deus do que aos homens, enfim. E não aceitaram toda aquela ameaça. E aí o texto termina lá no capítulo 5, versículo 41, dizendo o seguinte, que eles retiraram-se do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles saíram vibrando, eles falaram assim, puxa, que alegria, que privilégio, que prazer, que bênção, que honra, que dádiva, sofrer por causa de Jesus. Ainda com as costas dilaceradas, ainda ouvindo aqueles gritos nos seus ouvidos. Então, meus irmãos, nós precisamos olhar na perspectiva de Deus e crer. Sofrer por Cristo é um privilégio. E eu queria até fazer um desafio para você, eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro dos Mártires. E o Kenzie lá vai pôr bolinha atrás, né? Um livro antigo e tal. E ele conta várias histórias de cristãos ao longo do mundo sofrendo por causa de Jesus. Então a gente nota, queridos, que aquelas pessoas entenderam o privilégio que é sofrer por causa de Jesus. E olha só, mas não é um sofrimento assim, ó dia, ó vida, ó azar. Alegrai-vos. Alegrai-vos. E ele termina dizendo, vos alegreis exultando. Então, meus queridos, é um desafio. Enquanto a gente olha para o fim, sabe, Deus virá, Jesus Cristo virá, vamos ser ressuscitados, a glória nos aguarda, a gente tem que ter essa visão.
E ele fala isso, né, que a nossa visão ela deve estar, alegrai-vos, né, na medida que sois participantes dos sofrimentos, para que também na revelação de sua glória. Então olha só, a visão dele está lá no fim, mas ele está dizendo hoje se alegre, tá? Mantenha a sua alegria em alta na presença do Senhor. Meus irmãos, a visão do fim, essa é a frase que eu coloquei para essas duas mensagens, né? A visão do fim nos encoraja na jornada. O sofrimento, sim, queridos, ele vem, mas ele aponta para nós um futuro glorioso. O sofrimento e a glória são dois conceitos que essa carta trabalha muito. E vemos que o sofrimento ele precede a glória. Tem sofrimento, mas tem glória. Cristo morreu, mas ele ressuscitou. Ok? E ele está à destra de Deus. Então, meus queridos, a aprovação da fé no presente é a garantia então dessa glória na revelação de Cristo. Tanto que o próprio apóstolo, né, aqui na sua carta, ele fala: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Vamos olhar para frente, vamos aguardar no Senhor com essa visão, e enquanto esse dia não chega, com alegria. É uma ilustração que Jesus algumas vezes usou, acho que pelo menos uma ou duas vezes ele usou essa ilustração da mãe ao dar à luz, né? E Jesus fala acerca disso, que aquele sofrimento ao dar à luz é transformado em glória quando vem o nascimento do bebê. Essa é a visão do crente, tá? Sofrendo agora sim, mas com aquela visão de que lá na frente haverá glória. E aí no versículo 14 ele fala ainda sobre essa questão do sofrimento, ele fala: se pelo nome de Cristo sois injuriados. Por isso que eu falei que aumentou, queridos, a censura, a repreensão, os insultos, a pressão contra aqueles irmãos aumentou de maneira intensa. Por isso Pedro está renovando as palavras para que eles se mantenham firmes com o Senhor. E isso nos faz lembrar que Pedro está dizendo algo para aqueles irmãos que ele já tinha ouvido de Cristo lá no passado. Lá no Sermão da Montanha, quando Jesus disse o seguinte, eu vou ler para vocês esse versículo, é muito importante. Ele fala o seguinte, né, Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, bem-aventurados sois, quando, por minha causa, Jesus falando, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Vocês são felizes, são bem-aventurados se isso acontecer na sua vida. Aí ele continua dizendo, Jesus, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, irmãos, além de dar a esperança viva acerca do futuro, Deus fala de algo no presente. Se alegre. Se alegre. Mas o texto fala de outra coisa acerca do presente que é muito interessante. Ele fala, bem-aventurados sois, tá? Quando vocês passam por essas situações, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. No versículo 14. O Espírito da glória e o Espírito de Deus repousa sobre a sua vida. Essa visão de Pedro, certamente, meus irmãos, remete à glória Shekinah de Deus que habitava o templo e o tabernáculo. Essa glória indizível, essa alegria, na realidade, indizível, cheia de glória, da qual Pedro escreve na sua carta. Então, em outras palavras, ele está dizendo que quando o crente ele é afligido por causa de Jesus, ele tem uma esperança no céu, mas ele não precisa esperar somente pelo céu a fim de experimentar essa glória de Deus. Mas por meio do Espírito Santo ele pode ter essa glória presente hoje, agora, porque sobre a sua vida repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, diante do sofrimento, a gente olha para essas coisas e fala, um dia vai acabar tudo isso. Mas nós podemos nos alegrar em Cristo, no poder que vem dele, na capacidade que ele nos dá para lidar com esse sofrimento. Eu queria sugerir até uma conversa que você deveria ter com Jesus quando houvesse o sofrimento na sua vida por causa de Cristo. E, claro, outros sofrimentos também, quando acontecer na sua vida. Conversa com Jesus usando as palavras, o diálogo que Paulo teve com Jesus. Jesus disse para Paulo o seguinte,
minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo disse para Jesus, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Faz isso, queridos. E dessa maneira vamos enfrentar, vamos lidar com o sofrimento. Alegrar-se exultante no sofrimento. Ok? Então, não estranhe o fogo, não estranhe a provação, se alegre no sofrimento. Outro desafio que ele coloca para a gente é o seguinte: sofra pelo bem. Quando a gente observa aqui o texto, nós notamos o seguinte, tá? Veja só, versículo 15. Não sofra, olha como ele começa, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor ou como quem se intromete em negócios de outrem. Então, meus queridos, Deus quer que nós soframos sim. Ele vai dizer logo na sequência, mas se sofrer, como cristão, não se envergonhe disso. Então temos que entender o seguinte, temos que sofrer não pelo mal, e o mal está listado aqui, como assassino, como ladrão, como malfeitor, como intrometido. Percebe essa palavra? Intrometido. Gente que metendo, né, a colher na vida dos outros, aí se intrometendo em negócios alheios. Olha só que coisa interessante, né? A palavra de Deus mostra que nós devemos ter interesse pela vida das pessoas e não ficar se intrometendo na vida alheia. É diferente, uma coisa totalmente diferente da outra. Então, o crente, ele tem que sofrer pelo bem. Sofrer por ser cristão. Ele é chamado a seguir os passos de Jesus e fazer a vontade de Cristo e sofrer por causa disso. Uma coisa interessante, meus irmãos, quando ele fala aqui, no versículo 16, né, mas se sofrer como cristão, essa palavra cristão, ela é usada 3 vezes apenas no Novo Testamento. 2 vezes no livro de Atos e aqui. Tá? A princípio esse nome, ele certamente ele não é muito escrito assim pelos irmãos, pelos apóstolos, porque esse nome a princípio ele foi dado pelos inimigos da igreja como uma forma de insulto, como uma maneira de muitas vezes zombar de alguém que seguia a Cristo. Ok? Mas com o tempo, esse nome se tornou honrado. Jesus tinha falado que as pessoas iam sofrer, os seus discípulos iam sofrer por causa dele, né? E aí, de fato, isso acabou acontecendo. E aí, quando as pessoas começaram a levar o nome cristão, isso trouxe muitos problemas para eles, principalmente naquelas épocas, né? Hoje em dia isso mudou muito, né? A gente percebe que mudou essa realidade, perdeu todo esse impacto, né? O nome cristão ele já não significa tanta coisa como era no passado. Hoje dizem que existem 3 bilhões de cristãos no mundo. Na realidade isso para designar uma religião, aí está um leque aberto de muitas pessoas que fazem parte disso. Mas na realidade quando a gente percebe aqui o apóstolo falando, ele está falando de um cristão, de alguém que é como Cristo, de alguém que pertence a Cristo, de alguém que anda nos passos de Cristo, de alguém que espera em Cristo, de alguém que faz a vontade de Cristo. Então para esta pessoa é um privilégio levar o nome de cristão. Eu represento Cristo. E se você sofre por causa do nome de Cristo, como ele fala aqui, você é feliz, você é bem-aventurado. Louve a Deus por isso. Mas infelizmente, queridos, a gente tem que observar aqui, né, que quando o apóstolo Pedro escreve isso, que nós não deveríamos sofrer por fazer o mal, mas sim por fazer o bem, para que o nome de Deus seja glorificado, isso nos faz pensar em algo muito pertinente para o nosso dia de hoje. Você tem envergonhado ou glorificado o nome de Cristo? Afinal de contas, né, nós levamos esse nome, nós temos o nome de cristão, e temos que avaliar o nosso testemunho, para saber se estamos sendo crentes de verdade, né? Sofrer como cristão não é vergonha e na realidade glorifica a Deus. Quer ver alguns exemplos? Um jovem lá na faculdade, quando ele diz para os seus colegas que ele pratica a castidade. Um marido que quando diz para os seus colegas de trabalho que ele não trai nem por pensamento a sua esposa.
Uma esposa que fala para suas amigas que ela ainda se submete ao seu marido. Um cidadão que, apesar de tanta corrupção, ele fala, eu me sujeito às autoridades. Nota, querido, que quando a gente vive e faz aquilo que a palavra de Deus pede, o mundo vai zombar, vai ridicularizar. Mas Deus é glorificado em sua vida cada vez que você não se envergonha de fazer a vontade de Deus. Agora, sofrer consequências por causa dos seus delitos, um ladrão, um intrometido, um assassino, além de ser uma coisa vergonhosa, não glorifica a Deus. Então, meus irmãos, que tenhamos esse desafio de viver dentro da vontade do Senhor, honrando ao Senhor, sofrendo por fazer o que é certo, o que é bom. E quando pensar que, puxa, Senhor, eu estou cansado, eu estou pensando em desistir, está difícil, eu queria que você lembrasse de algumas coisas que Pedro colocou aqui. Ele falou assim, pensa o seguinte, tá difícil para você, agora pensa na vida do incrédulo, pensa na vida do malfeitor, aquele que está apurrinhando você. Olha só o versículo 17 e 18. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Meus irmãos, sabe o que Pedro está dizendo aqui? Que o tempo do juízo de Deus já chegou. Tá? No plano de Deus, no propósito de Deus, esse juízo já está estabelecido. E na realidade, o sofrimento, ele representa um pouco desse juízo de Deus. Ele demonstra esse juízo de Deus. E Pedro deixa claro aqui que o juízo de Deus, ele começa pela casa de Deus. Começa pelos crentes. Meus irmãos, Deus é um Deus justo. E Ele não tolera, Ele não permite o mal em qualquer situação, muito menos dentro do seu povo. Então Deus traz juízo, sim, é um juízo disciplinador, é um juízo purificador, é um juízo que aperfeiçoa o seu povo. Tá? Não é um juízo de condenação, para mandar essas pessoas para o lago do inferno, né, de fogo do inferno, para distante dele. Não é nada disso. Tá? Mas é Deus tratando todo o mal no meio do seu povo. Não há licença para o crente pecar e viver no pecado. Deus disciplina os seus filhos porque Ele ama. Deus leva muito a sério essa questão do pecado no meio do seu povo. O autor aos Hebreus fala, gente, considera a bondade e a severidade de Deus. Deus é fogo consumidor, olha bem. Então Ele vai permitir muitas vezes certas situações em nossas vidas e vai trabalhar por meio do sofrimento. E como a gente viu, provação, prova para aprovação. Tá? Então Deus quer nos aperfeiçoar, é para o bem. Então continua. Mesmo que esteja sendo difícil, complicado, continua. Tá? É bênção na sua vida, o sofrimento faz parte. E se for uma disciplina de Deus, for um puxão de orelha em você, meu irmão, não desiste, persevera, tá? É para o teu bem. Deus te ama e Ele quer investir na sua vida. Agora pensa no malfeitor. O camarada que está lá, né, atormentando a vida do crente. Aquele que chama o crente de tudo quanto é nome por causa da sua fé. Imagina o juízo. Imagina o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus. É isso que Pedro está dizendo. Qual será o fim destas pessoas? Então, meus irmãos, se está difícil agora para nós hoje, imagina quanto vai estar difícil e complicado para essas pessoas lá na frente. Tá? Se Deus permite o fogo para nos aperfeiçoar, pensa o que acontecerá com estes pecadores perdidos quando vier o julgamento de fogo do Senhor. A única possibilidade que esse miliante tem, né, de sair dessa situação é ele obedecendo ao Evangelho de Deus. É seguindo o Evangelho, é crendo no Evangelho, é entregando a sua vida ao Senhor. É um caminho difícil, como Pedro fala aqui, tá? É um caminho, a salvação é gratuita, mas a santificação ela requer esforço, dedicação, empenho, luta, tá? Então requer de nós toda essa dedicação. A salvação é pela graça, mas a santificação ela pode ser um caminho muito difícil. É isso que Pedro está dizendo, né? Se é com dificuldade que o justo é salvo, tá? Não é que o justo se esforça pela sua salvação, ele é salvo.
Ele busca então a santificação por meio do seu esforço. Meus irmãos, o ímpio destituído aí de reverência a Deus, o pecador que não alcança o alvo de Deus, ele não terá lugar na presença de Deus. Sabe o que isso nos faz pensar também? Que nós temos que orar por essas pessoas, por mais que elas apurriem a nossa vida, que queiram tirar de nós do sério, vamos lembrar que essas pessoas precisam conhecer a graça de Jesus. Ok? E por fim, entregue-se a Deus. Tá? Ele fala aqui, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador. Tá? Então, meus irmãos, o sofrimento ele faz parte. Pedro fala sobre o sofrimento 12 vezes, ele usa esse verbo nessa carta. E ele fala, diante do sofrimento, faz o seguinte, faz como Jesus. Entrega, encomenda sua alma ao Senhor. Essa palavra encomendar significa, é um termo bancário, tá? É deposita a sua vida num lugar de segurança. Então imagina você depositando toda a sua vida no banco de Deus, né? Nenhuma coisa pode dar errado, você não precisa temer nada. E é isso que Jesus Cristo fez quando ele disse, né? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Tá? No maior sofrimento de Jesus, o que ele fez? Entregou-se a Deus. É isso que nós podemos fazer, queridos. Tá? Colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. São essas atitudes que nós devemos ter. Com essas atitudes, meus queridos, nós vamos enfrentar o sofrimento, seja ele qual for, com a visão lá na frente. Ok? Não estranhe a provação. Alegre-se no sofrimento. Sofra pelo bem. Entregue-se a Deus. Com essa visão, nós vamos prosseguir em frente. Em nome de Jesus. Amém? Muito bem, vamos dar uma pausa aqui e a gente retoma logo na sequência. Muito bem, você que está no Facebook, a gente vai retomar agora com um Zoom, tá bom? Para o nosso bate-papo final, as despedidas. Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe sua vida.